boa noite, famílias. Tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, nossa quarta aula. Como essa semana está passando rápido, não é, do ano? Então, nesta quinta-feira, iremos estudar com duas disciplinas. Vocês vão pegar o livro de língua portuguesa, mais atividades de reforço. Vamos deixar na mesinha de estudos atividades de reforço. E vamos iniciar nossa aula com língua portuguesa, onde vocês vão abrir na página 151, que Tia Juliette já colocou no quadro, e vão observar qual assunto corresponde à página 151. Muito bem, sujeito e predicado, oração, sujeito e predicado. Vamos prestar bastante atenção na leitura deste assunto e na explicação, pois, tendo a atenção, iremos responder nossas atividades com bastante facilidade, pois é um assunto bem simples, tá certo? Vamos iniciar. Oração, sujeito e predicado. Leia as frases do quadro abaixo. Tudo bem contigo? Olá, minha querida. Alô? Vocês observaram que essas frases que nós lemos não teve verbo. Eu já observei isso. Nenhuma delas tem verbo. Vamos ler a segunda frase que está no outro quadrado. Arqueólogos encontraram um fóssil muito cobiçado. Observaram que nesta segunda frase existe um verbo. E qual é ele? Encontraram. Muito bem. Está indicando que foi uma ação executada, não foi isso? De encontrar. Vamos continuar a leitura. Percebe que na frase do segundo quadro há um verbo que mostra uma ação executada, seguido de algo que se fala sobre o que ou quem executou a ação. Para que uma frase possa ser classificada como oração, é imprescindível que nela exista um verbo. Quando dizemos que uma frase é uma oração, sabemos que tem que existir um verbo. As demais que não têm verbo são apenas frases. Oração é aquela que contém o verbo e as que não contêm são apenas frases. Vamos continuar. Oração é todo enunciado dotado de sentido em que há verbo, ou seja, tem que ter sentido e que exista o verbo. Do contrário, será apenas uma frase. Quando não existir verbo, será apenas uma frase e não uma oração. Oração com verbo. Muito bem. Chamamos de sujeito aquilo de que ou de quem falamos. E ao que falamos sobre o sujeito, dá-se o nome de predicado. Sujeito é aquilo de quem eu vou falar algo. Sujeito é aquilo de que ou de quem eu falo algo. E o restante é o predicado. Numa oração, sabemos que tem que vir imprescindivelmente com o verbo. E o sujeito e predicado. Então, sujeito é a pessoa de quem eu falo algo. Vamos prestar atenção em nossa leitura para descobrir como fazemos para saber quem é o sujeito da oração. Vamos continuar. Joane e Amanda vão ao show juntas. Para descobrir o sujeito de uma oração, fazemos a perguntas o que ou quem. Quinto ano, memorize. Para descobrir o sujeito em uma oração, fazemos a pergunta o que ou quem. Nesta frase, Joana e Amanda vão ao show juntas. Vamos descobrir o sujeito. De que maneira? Fazendo a pergunta quem. Quem vai ao show juntas? Joane e Amanda. Então, Joane e Amanda é o sujeito. E o restante da oração
que vem acompanhada com um verbo é o predicado. Bem simples. Vamos continuar nossa leitura. Portanto, Joana e Amanda foram o sujeito dessa oração. O que resta, depois que a pergunta for respondida, equivale ao predicado. Predicado, vão ao show juntas. Mesmo quando o sujeito é formado por duas ou mais palavras, haverá a ou as palavra ou palavras mais importante ou importantes. As palavras mais importantes do sujeito são chamadas de núcleo do sujeito. A palavra mais importante do sujeito é chamada de núcleo do sujeito. Palavra, quinto ano. Vamos ler o exemplo que entendemos melhor. Os cachorros foram vacinados neste fim de semana. Novamente, os, observe que tem um artigo definido. Cachorros foram vacinados neste fim de semana. Vamos descobrir, fazendo a pergunta, quem foram vacinados nesse fim de semana? Os cachorros. E qual é a palavra mais importante para descobrir o núcleo do sujeito? Palavra cachorros. Então, cachorros é o núcleo do sujeito. Quem de fato recebeu a vacina? Cachorro. O sujeito de uma oração nem sempre se inicia. Ele pode aparecer também no meio ou no final da oração. Em uma oração, o sujeito sempre não vai vir no início. Ele pode vir no meio, no final ou no início. Vocês não vão memorizar que o sujeito sempre tem que iniciar a oração. Não. O sujeito ele pode vir no meio ou até mesmo no final. Para descobrir o sujeito é que iremos fazer a pergunta que, o que ou quem. E o restante da oração após a resposta sabemos que é o predicado. E a palavra mais importante, palavra, é o núcleo do sujeito. Eu sei que meu quinto ano já memorizou, já sabe. Sujeito, predicado e o núcleo do predicado e oração. E o núcleo do sujeito. Vamos lá? O sujeito de uma oração pode ser simples quando apresenta apenas um núcleo ou composto quando possui mais de um núcleo. Vamos ler as frases. Exemplos. Os professores organizaram uma festa de formatura incrível para seus alunos. Quem organizou uma festa para os seus alunos? Os professores, já descobrimos. E qual é a palavra mais importante? Professor. Professor é o núcleo do sujeito. Organizaram uma festa de formatura incrível para seus alunos. Sabemos que é o predicado. Muito bem. Vamos para a outra frase. Essa oração foi um comum simples, não é? Vamos conhecer o que tem oração compostas. Os cães e os gatos são os animais de estimação mais procurados pelas crianças. Quem são os animais mais procurados pelas crianças? Os cães e os gatos. Já sabem quem é o sujeito. E quem é o núcleo do sujeito? A palavra mais importante, cães, gatos. E qual é o núcleo qual é o predicado? É o restante da resposta que temos. Quando descobrimos quem é o sujeito, o restante é o predicado. São os animais de estimação mais procurados pelas crianças. Entenderam? Vamos agora para a próxima página. Existem também orações nas quais não há sujeito.
Elas apresentam verbos chamados de impessoais, como no caso do verbo que expressa fenômeno da natureza. Vamos ler novamente. Existe também orações nas quais não há sujeito. Elas apresentam verbos chamados de impessoais, como é no caso, os verbos que expressam fenômeno da natureza. Lemos o exemplo para entender melhor. De acordo com a previsão do tempo, choverá durante toda esta semana. Quem choverá? Verbo chover não equivale a uma oração ou um estado, mas um fenômeno da natureza. Logo, não poderá ter um sujeito. Então, nesta frase, o sujeito choverá, que é o verbo chover, não equivale a uma ação ou nem a um estado, mas sim a um fenômeno da natureza. Logo, não poderá ter o sujeito. Em relação ao núcleo, o mesmo acontece com o predicado. Haverá nela a palavra ou mais palavras mais importantes, que vão referir-se à ação executada a um fenômeno da natureza. Cíntia pesquisou por semanas o material para o seu livro. A ação executada por Cíntia foi o quê? Pesquisar. Ou seja, ela mostra exatamente o que queremos dizer sobre o sujeito. No caso do verbo que indica fenômeno, por não possuírem sujeito, os próprios verbos equivalem ao núcleo, pois contém informação que pretendemos passar. Exemplo, nunca nevou por aqui. Ele não tem sujeito, mas o verbo que indica fenômeno da natureza contém uma informação que pretendemos passar, como nunca nevou por aqui. A informação foi passada. Baseada nesta leitura e nesta explicação, vamos iniciar nossas atividades. No primeiro quesito diz assim: destaque o sujeito e o predicado nas frases abaixo com as cores indicadas. A palavra sujeito está indicada de que cor? Vermelho. Vocês vão pegar o lápis de cor vermelho e vão destacar o sujeito de vermelho. E com o lápis azul, iremos destacar o predicado. Lembrando, qual é a pergunta que vocês, quinto ano, devem fazer para achar o sujeito em uma oração? O que ou quem? Não é essas duas perguntas? O que ou quem? E o restante, que é a resposta, que vem imprescindível, que vem acompanhado com um verbo, é o predicado. Bem fácil, não é? Então, vamos iniciar. Na letra A diz assim: foi servida uma sopa muito quente no jantar. Foi servida uma sopa muito quente no jantar. Para vocês descobrir o sujeito, vamos fazer a pergunta: o que foi servido no jantar? Uma sopa muito quente. Uma sopa muito quente é o que, quinto ano? O sujeito. Muito bem. E o restante é o que? A resposta, o predicado. Foi, vamos fazer de azul, servida no jantar. Vocês estão entendendo? Vamos para a letra B. As praias brasileiras estão cada vez mais poluídas. As praias brasileiras estão cada vez mais poluídas. O que estão cada vez mais poluídas? A resposta é o sujeito. As praias brasileiras. Então, as praias brasileiras, vamos circular de vermelho. Vocês podem grifar ou circular, o que está pedindo é para destacar, não esquecendo da cor. E o predicado estão cada vez mais poluídas. Observe o verbo.
Muito bem. Então, sabemos que é o predicado. Letra C. Eu e você estudamos muito hoje. Quem estudou muito hoje? Eu e você. Eu e você é o que, quinto ano? O sujeito. Vamos lá. E o restante, a resposta é o predicado. Olha o verbo na oração. Estudamos muito hoje. Letra D. Os competidores questionaram os critérios da eliminação. Olha a pergunta aqui do ano para descobrir o sujeito. Quem questionou os critérios da eliminação? Quem foi? Os competidores. Então, os competidores é o sujeito. E o restante da oração, pois olha o verbo, questionaram os critérios de eliminação, é o predicado. Vamos agora para a letra E. Antigamente na China, o leite era uma mercadoria rara. Eu quero ver se meu quinto ano se vai descobrir o sujeito. Antigamente, na China, o leite era uma mercadoria rara. O que é antigamente na China? O leite era uma mercadoria rara. O que era uma mercadoria rara na China? Olha a pergunta. O leite. Então, o leite é o sujeito. Vocês vão observar o que ele veio no meio da oração. Qual é o predicado? Antigamente, na China, era uma mercadoria rara. Vamos para a letra F. A união faz a força. O que faz a força? A união é o sujeito. Faz a força é o predicado. Letras D, G. Desde o começo, isso foi um erro. O que foi o erro? Isso é o sujeito. Mais uma vez, ele veio no meio da oração. E o restante, sabemos, tia Janeide, que é o predicado. Bem fácil, não foi, quinto ano? Então, vamos agora para a segunda questão. Vamos lá. Tia Janeide vai ler a segunda questão. Destaque o núcleo do sujeito nas orações que seguem. Lembra que o núcleo do sujeito é apenas a palavra. Por exemplo, a união faz a força. Qual seria o núcleo do sujeito dessa frase? União. Então, vocês vão observar as frases das alternativas A, B, C e D, E, F, G e vão destacar o núcleo. Lembrando que núcleo é apenas a palavra mais importante. Lembra? Vamos lá. Eu nunca pensei a respeito destas coisas. A palavra mais importante qual é? Eu. Então, vocês vão destacar o núcleo. Vamos ler a letra B. Certamente você deveria ter outra opção. E aí, qual é o núcleo? Palavra mais importante desta oração. Você. Muito bem, quinto ano. Ao que parece, divertiram-se bastante Letícia e o tio. Quem é a palavra mais importante
desta oração? Letícia e tio. Muito bem. Agora, se Tia Janeiro perguntasse, o sujeito seria Letícia e o tio, mas a palavra mais importante, Letícia, tio. Todos do coral cantavam a plenos pulmões. Qual é a palavra mais importante? Todos. Muito bem. Vamos agora à letra E. A pedido dos pais, a diretoria resolveu estender o período de férias. Qual a palavra mais importante desta oração? Diretoria. Muito bem, quinto ano. Vamos agora para a letra F. Ele e eu nos conhecemos durante uma viagem de férias. Qual é o núcleo dessa? O sujeito, ele e eu. E o núcleo não é a palavra mais importante? Então, qual é? Ele, eu. Vamos agora para a letra G. Parece muito interessante a história deste livro. O que parece muito interessante nesse livro? A história, que é o sujeito. E qual é a palavra mais importante, que é o núcleo? História. Vocês estão entendendo como Tia Janeiro está falando? Lembra, é fácil saber o núcleo. Vocês descobrem o sujeito, que o sujeito seria a história, e o núcleo é apenas a palavra. E qual foi a palavra? História. Já o sujeito, ele via com o artigo A, não era isso? Muito bem. Vamos agora para o terceiro quesito. Este terceiro quesito é pessoal, mas Tia Janeiro vai ajudar vocês. Vocês podem fazer de outra maneira, com outras palavras, contanto que forme uma oração. Porque a oração tem que vir acompanhada de verbo, não é isso? Muito bem, não é? Escreva predicados para os sujeitos. Temos os sujeitos, borboletas, aquela menina, continente africano, eu. Vamos colocar agora, completar com um predicado. As borboletas estão voando, são coloridas, são bonitas. O predicado que vocês irão completar a oração tem que vir com o verbo. Então, Tia Janeiro colocou as borboletas são coloridas. Vocês podem colocar outros, lembrando do verbo. Aquela menina viajou de avião, viajou, verbo viajar. O meu predicado, viajou de avião. Vocês podem fazer outro, tá certo? O continente africano está em crise. Eu o quê? Eu brinco com minha amiga ou com minha irmã. Eu brinco, verbo. Eu brinco com minha amiga. Temos a letra E. Thelma e Luísa estão doentes, estão viajando. Vocês vão responder também
esta letra E? Tia Janeide não vai responder porque é uma questão. Como foi, pessoal? E eu já dei vários exemplos. Você finaliza com essa letra E, tá certo? Vamos agora responder o quarto quesito. Tia Janeide vai organizar o quadro. Vamos, quinto ano, responder nossa quarta questão. Vamos lá. Indique e destaque o núcleo dos predicados. Vai ser o núcleo dos predicados. Vamos lá. Letra A. Mariana dormiu de madrugada durante uma semana, só por causa da prova do concurso. Quem dormiu durante uma semana? Mariana. Sabemos que Mariana é o sujeito. Mas vamos destacar, é um núcleo do predicado. Então, qual é o núcleo? A única palavra, dormiu, é o núcleo do predicado. De madrugada durante uma semana, só por causa da prova do concurso. Se Tia Janeide mandasse grifar o predicado, seria dormiu de madrugada durante uma semana, só por causa da prova do concurso. Mas o núcleo não é a palavra mais importante, então a palavra mais importante do predicado foi dormiu. A letra B. A equipe trabalhará sem folga por cerca de um mês. Qual é o núcleo do predicado? Sabemos que o sujeito, a equipe. E quem é o núcleo do predicado? A palavra mais importante do predicado será trabalhará. Muito bem, quinto ano. Anoiteceu rapidamente. Qual é o núcleo do predicado? Anoiteceu. Ventava muito. Letra D. Ventava muito na hora da saída. Qual é o núcleo do predicado? Palavra mais importante. Ventava. Letra E. Eu a conheci durante a primavera. Temos o sujeito que é eu, a conheci durante a primavera, é o predicado. Qual é o núcleo? Palavra importante, conheci. Helena só nos visita uma vez por ano. Qual é o núcleo? Muito bem, quinto ano. Visita. Helena, sujeito. Núcleo do predicado, visita. E qual seria o predicado desta oração? Só nos visita uma vez por ano. Visita é o núcleo do predicado. Eurico saiu para pagar algumas contas. Quem saiu para pagar algumas contas? Eurico é o sujeito. Vamos lá, novamente, ler. Eurico saiu para pagar algumas contas. Quem saiu para pagar algumas contas? Eurico é o sujeito. Muito bem. E predicado saiu para pagar algumas contas. E qual é o núcleo do predicado? A palavra mais importante? Saiu. Muito bem. Vamos agora para a nossa quinta questão. Em qual das orações abaixo o sujeito é composto? Vamos lá. Floresceram mais belas que o esperado. As árvores do quintal floresceram mais belas que o esperado. As árvores do quintal. Existe algum sujeito composto nesta primeira oração? Não, muito bem. A sua pele
um sujeito composto? Também não. Com muita dificuldade, Débora e Marcos continuaram o trabalho antes do prazo. Quem continuou o trabalho antes do prazo? Débora e Marcos. Sujeito composto. Débora e Marcos. Nenhuma das alternativas, sabemos que o sujeito composto está na terceira, Débora e Marcos. Não é isso? Muito bem, quinto ano. Nossa sexta questão requer bastante atenção. Em qual das frases o verbo em destaque funciona como um fenômeno da natureza? Sabemos que em alguns casos eles são impessoais, não é? Vamos lá. Primeira alternativa. Trovejando de raiva, Leandro saiu aos berros para tomar satisfação. Leandro saiu trovejando de raiva. O estado de Leandro, ele estava trovejando de raiva e não está indicando um fenômeno da natureza. Vamos lá, segunda. Eu amanheci reflexivo, mas não sei porquê. Eu amanheci reflexiva, pensativa, mas não foi o amanhecer. Vamos agora para a terceira. Choveu durante todo o feriado. Durante o feriado, choveu bastante. Então, foi uma ação, um fenômeno da natureza. Eu sinto que anoiteceu dentro de mim. Meu estado, eu sinto que anoiteceu, que escureceu dentro de mim. Anoitecer, escureceu. Então, é um estado. E qual é a oração que indica fenômeno da natureza? Choveu durante todo o feriado. A terceira, tia Janeide. Muito bem. Vamos agora para a sétima questão. Leia as frases e marque com um X as alternativas corretas. Primeiro, não tinha frequentado antes a uma festa tão requintada. Segunda, por favor, silêncio total na hora da leitura. Terceira, venha depressa. A alternativa 1 é uma oração. Vamos lá ler a alternativa 1. Não tinha frequentado antes a uma festa tão requintada. Sim, é uma oração. Não tinha. Tinha é o verbo. Qual é o verbo ter? Então, sabemos que uma oração, ela vem precedida, acompanhada de verbos. Quando não existe verbos, é apenas uma frase, mas não tem o verbo tinha. Não tinha frequentado antes a uma festa tão requintada. Então, a alternativa 1 é uma oração? Sim, marcamos. No certo? B. As alternativas 1 e 3 são orações. Sabemos que 1 já é uma oração, porque tem o verbo, não é? Tinha, que é o verbo ter. Vamos para a terceira. Venha depressa. Venha é verbo quinto ano. Parabéns, muito bem. É sim, tia Janeide, do verbo vir. Então, as alternativas 1 e 3 estão corretas, pois existe na alternativa tinha o verbo e venha do verbo ter. Então, sabemos que a 1 e a 3 são orações. Orações são acompanhadas em uma oração, tem que vir um verbo. Terceira, a alternativa 2 não é uma oração. Vamos ler a alternativa 2. Por favor, silêncio total na hora da leitura.
A alternativa 2 não é uma oração. Está correta? Sim, muito bem. Por favor, silêncio total na hora da leitura. Vamos para a terceira. As alternativas 1, 2 e 3 são orações. As alternativas 1, 2 e 3 são orações. Está errado, não vamos marcar, pois a 2 ela não é uma oração. Vamos para a oitava questão. O sujeito pode estar no início, do meio ou no fim da oração. Identifique-o e classifique-o em I, se estiver no início da oração, N, se estiver no meio da oração e F, se estiver no fim da oração. Se o sujeito estiver no início da oração, vamos colocar a letra I. Se estiver no meio da oração, vamos colocar a letra N. E se estiver no final da oração, vamos colocar a letra F. Primeira oração. São excelentes as aulas do professor Paulo. Quem é o sujeito desta oração? São excelentes aulas de quem? Do professor Paulo. Paulo é o sujeito e ele está no fim da oração. Muito bem, qual é a letra? F. Segunda, João conseguiu alcançar o recordista mundial de natação. Quem conseguiu alcançar o recordista mundial de natação? João. E João é o sujeito e está no início da oração. Muito bem, letra I. Terceira oração. Tem muita paciência a mamãe de Bete. Quem tem muita paciência? A mãe de Bete. Bete, a mãe de Bete, é o sujeito, não é isso? E ele está no fim da oração. Hoje eu dormi cedo. Quem dormiu cedo? Eu. E eu é o sujeito, não é isso? E ele está no meio da oração. Muito bem, quinto ano. Os livros comprados na editora são muito mais baratos. Por que são muito mais baratos comprados na editora? Os livros. Os livros é o sujeito e está no início. Muito bem. Finalizamos nossa aula de hoje, onde vocês vão ficar em casa respondendo, praticando com o livro de português na página 149 e 150, onde vocês vão voltar para a página 149, que temos uma leitura. Vocês vão ler esta leitura, faz o estudo do vocabulário e depois a interpretação de texto. E a Janeide vai pedir uma coisa a vocês. Quando vocês estiverem fazendo a leitura, observe os verbos que existem nesta leitura e se existe em alguma oração. Oração vai ser o quê? Uma frase que contém um verbo. As que não contêm um verbo são apenas frases, mas para isso vocês vão observar o início e o ponto final, tá certo? E observar se existe oração ou não. Após fazer essa observação, ler com toda a atenção, respondendo o estudo do vocabulário e a interpretação de texto. Vocês vão pegar o livro de reforço na página 155 da segunda coluna e 156 da primeira, vão responder, que foi sobre o assunto que estudamos hoje. Oração, sujeito e predicado. Bem simples. Finalizamos nossa aula de hoje. Espero que vocês se cuidem, se protejam e estejam todos acompanhados da proteção de Papai do Céu.
Tchau e até amanhã.